estimular a produção de arte de novos talentos e garantir o maior número de jovens que possam participar de atividades artísticas, ampliando assim a leitura de mundo das pessoas, é um dos objetivos do projeto SEB em Cena, realizado pelo SEB, Centro de Educação e Integração Social de Mojimirim, entidade que atende jovens de 14 a 20 anos. O projeto faz parte de um programa ainda maior, que é a transformação social dos participantes, por meio do norteador programa chamado Quatro Estações. As duas ações, em um âmbito geral, visam ampliar os sonhos e desconstruir pensamentos não agregadores para o jovem e, como consequência, para a própria sociedade. Por isso, dar oportunidade ao jovem é essencial, pois se queremos uma sociedade melhor e mais consciente, precisamos plantar, digamos, novos frutos, e os jovens são o futuro. O SEB acredita que por meio da prática da arte é possível dar novas perspectivas. Dentro do SEB em Cena, os adolescentes participam das oficinas de artes cênicas, expressão corporal, música e artes plásticas, construindo posteriormente 4 grandes eventos culturais, que é um sarau literário, um espetáculo de teatro, a festa do folclore e uma mostra de talentos. Eventos voltados para trabalhar as temáticas pertinentes ao momento em que vivemos, de uma forma inovadora e contemporânea. Sem esquecer que os jovens, como protagonistas, participam de todo o processo de produção dos eventos, oportunizando o aprendizado de estar em equipe, organização, espírito de liderança, criatividade e empatia, que se torna um diferencial para o futuro profissional que este jovem vai se tornar. Os eventos são abertos para a sociedade, que podem participar, também ampliar o seu olhar de mundo. Ou seja, ao incentivar os jovens, você também estará contribuindo para uma sociedade ampliar o seu consumo à arte, que é preciso dar oportunidades gratuitas e diversificadas das mais variadas manifestações culturais. Acreditamos no SEB em Cena porque cultura amplia o olhar das pessoas. A cultura dá espaço para novas formas de expressão. A cultura enriquece uma sociedade e cultura transforma pensamentos e cria novas oportunidades. E este é o lema do SEB de Mojimirim. Para que este plano aconteça, precisamos da sua ajuda. Conheça nosso trabalho e invista no SEB em Cena. Boitatá. Eu rastejo pelas matas, minha pele é de serpente. Os meus olhos vão brilhando com um ar de fogo quente. Quem me encontrar por aí ficará cego ou doente. História folclórica da região centro-oeste. Lenda do pé de garrafa. O pé de garrafa é um homem que vive nas florestas, cujos pés têm formato de garrafa. O corpo é coberto de pelos, exceto o umbigo, que é branco e é considerado seu ponto fraco. As suas pegadas são muito curiosas e não se parecem com as de nenhum animal. Por isso, mais de um caçador já teve a infelicidade de chegar perto do pé de garrafa. A criatura anda pelas matas, emitindo um grito agudo e atraindo os caçadores para seus domínios. Estes não devem desafiar o pé de garrafa, pois o bicho costuma matá-los ou aprisionar a alma do infeliz numa garrafa.
A única maneira de escapar das suas garras é atingir em cheio o umbigo branco do monstro. Porém, por via das dúvidas, o melhor é fugir do pé de garrafa. Cordel sobre o Saci. O Saci é um ser que habita nas florestas, conhecido por suas travessuras. Uma de suas maiores características é o fato dele ter apenas uma perna e usar um gorro vermelho. Mesmo com apenas uma perna, o Saci é muito ligeiro, tem muito cuidado com esse menino travesso. E aí, galera? Tudo bem? Vocês já pensaram por que ler é importante? A leitura, além de favorecer o aprendizado, aprimora o vocabulário e dinamiza o raciocínio e a interpretação. Então, vim sugerir um livro a vocês. Esse livro se chama O Pequeno Príncipe, de Antoine. É um clássico moderno. Conta a história de um príncipezinho que viaja o universo em busca de sabedoria. E na Terra, ele encontra um aviador, a quem conta todas as suas aventuras até então. Caso você não consiga o livro, você pode obtê-lo em algumas plataformas digitais e aplicativos. E não se esqueçam, a leitura é uma chave para se ter um universo de ideia e uma explosão de palavras. Vamos viajar nessa aventura! O Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Arroz doce, comida típica do Rio Grande do Sul. A dança do pau de fita é uma dança típica do Rio Grande do Sul. Morto, morto, vivo, morto, morto, vivo, vivo, morto, vivo, morto, morto, vivo, morto, vivo, vivo, morto, vivo, morto, vivo, morto, morto, vivo, vivo, vivo. Nosso folclore é tradição que você nunca vai esquecer. Não, 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 já guardei no meu coração. Vamos aprender sem problema, folclore é assim. Eu me dedico atualmente à história de Mojimirim região. Fatos que aconteceram no passado e que aconteceram mais recentemente são elaborados, não é, em 3 livros que eu escrevi. O primeiro livro com o título de Mojimirim, Nascida da Bravura dos Paulistas, lançado em 2016. Depois o segundo livro, A Escravidão e o Abolicionismo Regional, lançado em 2018. O ano passado, eu lancei o livro Memórias Mojimirianas, volume 1, e pretendo lançar esse ano o segundo volume desse livro Memórias Mojimirianas, que conta a história de fatos acontecidos em Mojimirim, dos quais em muitos eu participei. Então,
um retrospecto da vida do povo e da cidade de Mojimirim nos últimos 50, 60 anos. Perfeitamente. Esse livro tem uma série de 12 a 13 sessões, como eu chamo, são os capítulos do livro, né? Por exemplo, a história resumida de Mojimirim, os principais acontecimentos históricos de Mojimirim. Depois, relações de urbanismo, política, revoluções nas quais Mojimirim e o povo mojimiano participou. Depois, vivência, com curiosidades e fatos ocorridos no século passado em Mojimirim. Música e músicos, onde eu abordo coisas interessantíssimas sobre antigos músicos de Mojimirim desde o século XVIII. Mojimirim foi uma das cidades onde foi implantado o profissionalismo musical no estado de São Paulo. Reminiscências esportivas. Eu conto a história dos esportes em Mojimirim, desde a fundação do Mojimirim Esporte Clube no dia 14 de outubro de 1903, isto é, há 117 anos atrás. Mojimirim é, portanto, o terceiro time mais antigo do estado de São Paulo e um dos 20 mais antigos do Brasil. Em relação à escravidão, eu conto fatos inéditos ocorridos durante a escravidão nos séculos XVIII e XIX em Mojimirim. E um fato interessante, em Mojimirim houve a decretação do abolicionismo 3 meses antes da Lei Áurea da Princesa Isabel. Então é um fato inédito, interessantíssimo. Os nossos coronéis, as nossas autoridades da época tomaram essa iniciativa de abolir a escravidão em Mojimirim. E finalmente tem um capítulo que eu denomino de Amigos Eu Vi. Por que Amigos Eu Vi? São coisas que eu presenciei, ou que eu escutei, ou que eu li referente a Mojimirim. Muitas curiosidades, muitos fatos políticos interessantes, muita coisa inédita e absorvente da história de Mojimirim, incluindo as personalidades famosas que nós tivemos nesses últimos anos, no século XIX, no século XX principalmente. Essa é a base do livro. É um livro com 260 páginas, mais ou menos 45 fotografias. Enfim, é um livro dedicado ao povo de Mojimirim, principalmente aos estudantes de Mojimirim. Esse livro existe à venda em Mojimirim em 5 lugares. Em Mogi Guaçu, também em 5 lugares. Por exemplo, em Mojimirim, na Banca São José, que é na praça. Depois tem a livraria Toda, que hoje tem o nome de Silver Store. Na papelaria Carimbo Expresso. E em outros lugares. Em Mogi Guaçu, tem na livraria Jodema do Shopping, na papelaria Abecedário, tem nas bancas de jornais do Toninho, no centro do Porta, na Avenida 9 de Abril, e na Capela. Então são 10 lugares onde esses livros estão à venda. Tiago, sou da turma 65. Falar sobre poesia do Nordeste. Vamos viver no Nordeste, a narina? Deixarei aqui meus amigos, meus livros, minhas riquezas, minha vergonha. Deixar aqui tua filha, tua avó, teu marido, teu amante. Aqui faz muito calor. No Nordeste faz calor também. Mas lá tem brisa. Vamos viver de brisa, a narina. Olá, me chamo Victor Hugo, sou da turma 65 e hoje estou participando do quarto sarau do SEB e hoje eu vou contar para você a lenda do Nordeste. Bom, o conto é do Kibungo. Segundo essa lenda, que é muito contada na Bahia, Kibungo era um monstro que perseguia as crianças rebeldes. A aparência da criatura se assemelha como do bicho-papão. Ele é peludo como um lobo, muito feio e malvado.
e possui uma enorme boca cheia de dentes nas costas. O bicho persegue crianças que se recusam a dormir e fazem malcriações. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Isabelle Benatti, da turma 65. E meu nome é Maria Luísa Benatti, sou irmã da Isa. Agora veremos alguns pratos típicos da culinária nordestina. Em primeiro lugar, temos a tapioca, que foi criada pelos índios brasileiros tupis-guarani. Ela pode ser servida com manteiga, doce ou chocolate. Em segundo lugar, temos o baião de dois. O baião de dois é um prato que surgiu do Ceará, feito com uma mistura de arroz, feijão, carne seca e queijo. Em terceiro lugar, temos o acarajé. Com origem africana, o acarajé é um bolinho feito no azeite de dendê, feito com feijão, fradinho, sal, alho, cebola, gengibre e recheado com camarão seco temperado. Em quarto lugar, temos a muqueca. A muqueca trata-se de um prato feito com peixe cozido no azeite de dendê, leite de coco, pimenta e coentro. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, porque o vídeo foi curto, mas foi feito com muito carinho. Olá, meus queridos. Eu sou Edi, eu fui professora de literatura brasileira e é um prazer enorme estar com vocês aqui para indicar alguns livros que são considerados os melhores clássicos da literatura brasileira. A tríade do grande escritor Machado de Assis. Memórias Póstumas e Brás Cubas, que conta a história de um morto que voltou à Terra para falar sobre sua vida. Um outro livro, Quincas Borba, conta a história do Quincas Borba e seu cachorro que tem o mesmo nome. E ele deixa uma herança enorme para seu amigo Rubião, para que cuide do seu cachorro. E, finalmente, Dom Casmurro, que é a história de Capitu e Bentinho. Estamos no século XXI e até hoje existe uma dúvida sobre Capitu traiu ou não traiu o Bentinho. Pensem nisso. Boa sorte e que Deus nos proteja. A cultura da região norte do Brasil é vasta, rica e muito influenciada pelos indígenas europeus e africanos, bem como pelos migrantes. Por ser uma região com uma população bastante miscigenada, o norte possui grande diversidade de manifestações culturais, ou seja, de crenças, festas populares, culinárias, danças e etc. Menino, o que fazer com seu rebolado? Menino, o que fazer com essa saia rodada? Se o tambor começa, tua saia gira, o mundo inteiro para pra te ver, menina. Me diz o que fazer com seu rebolado. Ai, ai, menina, o que fazer com essa saia rodada? Ai, ai, é Natal, é no couro, essa roda gira. O que vou fazer pra te ver, menina? Ai, menina, vem pra roda, vem. Ai, menina, abre bem carinho, todo mundo balança no teu bailado, por igual cervejinha no teu lugar. Ai, menina, vem pra roda, vem. Ai, menina, abre bem carinho, todo mundo balança no teu bailado, por igual cervejinha no teu lugar. A índia Nayá estava apaixonada por Jaci, o deus da lua. Na tribo, os índios costumavam dizer que Jaci buscava as índias mais belas para namorar e as transformava em estrelas. Assim,
Todas as noites, Nayá esperava a chegada de Jaci, com o desejo de seduzi-lo. Até que um dia, quando viu o reflexo da lua no rio, ela resolveu se inclinar para beijá-lo, mas acabou caindo no rio e se afogando. Jaci, comovido com o que tinha acontecido à Índia, resolveu homenageá-la, mas, ao invés de transformá-la em estrela igual às outras, resolveu transformá-la em uma linda Vitória Régia. E assim se dá origem à lenda Vitória Régia. Vitória Régia, mais conhecida como Estrela das Águas, é uma planta aquática nativa da região amazônica. E hoje eu vim falar sobre alguns pratos mais consumidos e conhecidos da região norte do Brasil. O primeiro é o pato no tucupi. O pato no tucupi, sem dúvida, é um dos mais conhecidos. O segundo é a mojica de peixe, que é feita com tambaqui e vários outros temperos da região. O terceiro é o pirarucu à casaca, que é feito com peixe, tempero, manteiga e colorau. O quarto é a maniçoba. A maniçoba é uma feijoada feita com folhas da mandioca. O quinto é o bolo de macaxeira. A macaxeira, também conhecida como aipim, vem da raiz da família da mandioca e é usada para fazer bolos e doces na região. E estes são um dos pratos mais conhecidos e consumidos na região norte. Oi, eu sou a Ana Laura. Hoje eu vim indicar para vocês um livro que se chama Os Lusíadas e ele é de Luís de Camões. Ele é muito indicado para quem vai fazer faculdade e vestibular, pois no vestibular cai muito sobre. Então eu espero que vocês gostem dessa dica. O livro é muito bom e muito obrigada. A Missa dos Mortos. Na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, por volta de 1900, na igreja Nossa Senhora de Mercês de Cima, um zelador chamado João Leite estava dormindo quando ouviu barulhos e percebeu que as luzes da igreja estavam acesas e pensou que fossem ladrões, então foi ver o que estava ocorrendo. Quando chegou no local, percebeu que estava havendo uma missa, mas estranhou por todos estarem usando roupas escuras, e havia cheiro de incenso no ar. O local estava frio e achou estranho uma missa naquele horário sem ser comunicado. Então, quando o padre disse Dominus vobiscum, percebeu que seu rosto era uma caveira e também os coroinhas eram esqueletos. Então voltou correndo para sua casa e ficou no seu quarto, ouvindo aquela missa de outro mundo até o fim. De acordo com algumas crenças, a pessoa que vê aquela missa está próximo da morte. Oi, meu nome é Ana Laura. Hoje eu vou contar a lenda da onça maneta para vocês. A onça maneta é uma onça que perdeu uma de suas patas numa briga com um caçador. E naquele dia em diante ela pegou um sentimento muito grande de raiva e de fúria, e desde então ela vive escondida pelas matas. Ela se esconde tão bem que ninguém consegue encontrá-la, mas ela está sempre pronta para atacar, seja quem for. E ninguém sai de lá com vida se encontra com ela. Eu espero que tenham gostado. Muito obrigada. Oi gente, meu nome é Natan, sou da turma 65 e hoje eu vou contar pra vocês a lenda da mula sem cabeça, da região sudeste. A lenda da mula sem cabeça é a história de uma mulher que foi amaldiçoada por Deus como punição de seus pecados. Há muitas teorias ao longo do tempo, mas a que mais ganhou força afirma que a mulher teria tido uma relação com o padre. A maldição transformou a mulher em uma mula que possuía um freio de ferro e no lugar de sua cabeça possuía chamas de fogo. Ela costumava correr pelos campos relinchando muito alto e assustando pessoas que apareciam em seu caminho. A lenda diz também que a maldição só teria fim quando alguém feria-la a ponto de arrancar sangue, ou tivesse a coragem de arrancar seu freio de ferro. É isso. Galera, meu nome é Lucas, sou da turma 65 e hoje eu vim falar sobre as características do artesanato da região sudeste. Essa região é composta pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, entre outras, todas com suas histórias e artesanatos. Em São Paulo, esse artesanato é produzido basicamente com materiais vindos da floresta tropical e misturando técnicas vindas da Europa, continente que possui mais influência na cultura de São Paulo. This is what we're waiting for. In my mind.
sou a Elian Wayne da turma 65 e estou aqui para convidar vocês a lerem esse clássico chamado O Diário de Anne Frank. Trata-se de uma garota de 13 anos, ela vivia na época do Holocausto e se escondeu durante 2 anos, como foi, e o que podiam e não podiam fazer, onde podiam e não podiam frequentar. É muito interessante. Em seu diário, a Anne descreve como foi ficar trancado durante 2 anos com a sua família no anexo. Se vocês ainda não conhecem a história dessa menina, eu indico muito esse livro. Vocês não vão se arrepender, vale muito a pena. Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Todos preparados para continuar nossa viagem pelas festas populares brasileiras? Então vem comigo! É isso então, pessoal, nesse nosso quarto encontro nós vamos falar um pouquinho sobre os bailados folclóricos brasileiros. São as danças folclóricas tão características do nosso povo. Na região amazônica nós vamos encontrar um bailado folclórico chamado carimbó. O carimbó é uma dança executada por casais em rodas ou em fileiras e mistura elementos da sensualidade da dança negra com passos que lembram movimentos dos animais muito característicos na dança indígena. O nome carimbó vem do instrumento que é utilizado nesse ritmo, o curimbó. O curimbó é um tambor escavado de um tronco de árvore e recoberto com uma pele de couro animal. Dentro da tradição do carimbó existem 2 vertentes, uma vertente mais tradicional, que é chamada carimbó de pau e corda, que tem como seu maior expoente o mestre Verequete. Na tradição do carimbó de pau e corda são utilizados instrumentos folclóricos como o curimbó, que eu já citei, o reco-reco, as maracas e instrumentos de corda como o violão, o banjo e o cavaquinho. Confere aí um pouquinho da vertente tradicional do carimbó, o carimbó de pau e cordas. Outra vertente do carimbó lá no Pará é a vertente capitaneada pelo Pinduca. Pinduca foi o artista e compositor que modernizou o carimbó, é o chamado carimbó moderno. No carimbó moderno nós vamos ver a adição de instrumentos da música pop. Então as guitarras, os contrabaixos, teclados eletrônicos, instrumentos de sopro foram adicionados para criar um clima mais moderno na música. Esta vertente de carimbó acabou por revelar para a gente bandas como Calypso e alguns grupos de tecnobrega que fazem sucesso pelo Brasil. Confere aí um pouquinho então da vertente do carimbó moderno. Mexe, menina, pode mexer sem parar. Você agora é a minha garota do tacacá. Rola, rola mandioca, espremido de piti. O coco de roda é dança folclórica popular no Nordeste, com destaque para o estado do Alagoas. O nome coco de rodas vem então do som produzido por tamancos que são usados tradicionalmente nessa dança. O estampido produzido por esses tamancos ao baterem no chão lembra o som de cocos ao serem quebrados. No coco de roda nós vamos ver a presença de instrumentos tradicionais de percussão, zabumbo, triângulo, pandeiro, reco-reco e o ganzá, que acompanham versos improvisados entremeados por refrões cantados em coro. Normalmente os brincantes acompanham esses refrões com batidas de palma. Alguns pesquisadores apontam que o coco de roda era tradicionalmente dançado no interior das casas para amassar o barro com finalidade de formar o chão batido nas casas antigas. Confere agora então aí um pouquinho do coco de roda. A ciranda é uma dança típica das comunidades litorâneas e tem muito destaque no estado de Pernambuco, principalmente na ilha de Itamaracá. A ciranda é uma dança realizada em rodas. Nela, os brincantes então giram de um lado para o outro, com movimentos para frente e para trás, simulando o movimento, o vai e vem das ondas do mar. Normalmente a ciranda é comandada por um mestre cirandeiro que entoa cantigas acompanhados por instrumentos de percussão, zabumba, surdo, pandeiro, caixa e instrumentos de sopros. Confere agora aí um pouquinho da tradição da ciranda. O
cateretê ou catira, como nós conhecemos aqui no estado de São Paulo, é uma dança muito popular na região centro-oeste, então Mato Grosso do Sul, Goiás, trechos de Minas Gerais e parte do interior de São Paulo. A música tocada no cateretê é a nossa popular moda de viola. Nela nós vamos encontrar então a viola e o violão que acompanham um dueto vocal. Normalmente nós temos um cantor principal, que é a primeira voz, e uma segunda voz que canta em intervalo de terça, abaixo ou acima. Essa música de viola normalmente tem uma primeira parte chamada de rasqueado, que é acompanhada pelo sapateado e pelas batidas de palma dos brincantes. A segunda parte, que é a parte onde tem o canto específico da música, é a parte que se presta ao descanso dos brincantes. Confere agora aí um pouquinho do nosso cateretê. Para terminar essa nossa viagem, vamos descer mais um pouquinho no mapa, chegando agora na região sul do Brasil. Vamos falar agora sobre a chula gaúcha. A chula é uma espécie de baralho folclórico que se caracteriza por ser um desafio. Nessa espécie de batalha de dança, homens executam passos de sapateado por sobre uma vara colocada no chão. Os dançarinos vão se alternando nessas coreografias até que alguém perca o ritmo. Normalmente a chula é acompanhada pelo ritmo da sanfona. Confere aí um pouquinho da chula gaúcha. É isso então, pessoal. Hoje nós encerramos essa nossa série especial sobre o folclore brasileiro. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido coisas inéditas, coisas novas. Mais tarde a gente se vê de novo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Na feira de Caruaru, faz gosto a gente ver de tudo. A quarta edição do Sarau Online 2020 acabou. E deixará saudade para estas turmas que foram surpreendidas por uma pandemia, tendo seu ciclo de aprendizagem interrompido por um período. Porém, retornaram em uma nova realidade de sala de aula com muita bravura e determinação. As turmas do primeiro semestre de 2020 encerraram seu ciclo de aspirante e iniciam outro de futuros aprendizes. Deixamos aqui o nosso muitíssimo obrigado a todos pela grande audiência durante as lives, as visualizações, comentários e compartilhamentos que superaram todas as expectativas. Queremos dizer que o SEB é feito por vocês e para vocês, jovens, famílias e comunidade em geral. Também gostaríamos de ressaltar que em setembro temos mais programação com cultura, aprendizado e muita utilidade pública. Fiquem ligados em nossas redes sociais e siga nossos canais. A equipe do SEB está sempre de prontidão para transformar pensamentos e criar oportunidades. Obrigado por assistir o quarto Sarau Literário Online do SEB.